Ora bem, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Eu creio eu, ainda não tenho a certeza, mas creio que este vídeo vai ser mesmo longo, tipo quase o máximo, não é? Que é 1 hora ou caralho. E vai ter o título vai ser A Batedeira Política. Ou então, muito melhor. Quer dizer, não é que seja melhor. É simplesmente. É que a batedeira significa que, pronto, em princípio, há várias coisas que se vão misturar nesta noção do objetivo, do conteúdo deste vídeo. Ou então, tinha que fazer 2 grandes vídeos, um chamado O Lado Positivo da Direita e o Lado Negativo da Esquerda, parte 1, e depois o Lado Positivo da Esquerda e o Lado Negativo da Direita, parte 2, fim. Até podia ser início e fim, pronto. Nem é parte 1 nem parte 2, pronto. Assim fica mais porreirinho. Contudo, a batedeira política parece melhor. Porquê? Porque, pronto, tendo em conta que o objetivo é falar das duas partes, né? Pronto, no fundo, cada parte tem sempre 2 partes, pelo menos, sempre. Se vocês forem à página do Crítica Sem Piedade no Facebook, que é uma página minha também, escrevo lá umas coisinhas bonitas, pronto, o texto está destacado, é isso que diz. A dualidade representa as várias partes que cada lado pode representar, e não um só, como quase toda a gente vê. Pronto, continuam a ter um cérebro mais ou menos absolutista nesse sentido, não é? Só conseguem ver uma parte e pronto, e não conseguem ir mais fundo e ver outras partes na mesma parte. Pronto. Então, o lado positivo da direita. Vamos falar do lado positivo da direita. As direitas. Vá. Excluindo tudo que seja ativismo. Okay? O ativismo no seu melhor. Okay? Há lados positivos da direita. A direita é extremamente educada, por exemplo. Okay? E tem uma... digamos que tem um certo cuidado com as palavras. Tanto é, nós podemos ver que, por exemplo, o nosso amigo, o querido palhaço e a prostituta desta escola, que é o circo, chamado André Ventura, no dia 25 de abril do ano passado, ou deste ano, já me recordo, ele usou como ofensa, não é, à esquerda, para ofender a esquerda, chamou-os de coitadinhos. Ora bem, é para nós vermos o nível de delicadeza, não é, digamos assim, que está associado ao cuidado das palavras. Pronto. Claro que, pronto, aquilo é pronunciado via um político, portanto, em princípio, se ele dissesse assim um palavrão daqueles que recebe todos os dias, pronto, ele ainda era mais atacado por ter dito aquilo. Pronto. É que isto depois vai ter ao encontro de outras problemáticas milenares. Pronto. E existe, por exemplo, este lado. A direita também é super discreta, altamente discreta, tipo, para qualquer tipo de, digamos assim, de estrutura criminal, a direita é muito boa para isso. É boa nesse sentido, porque cumpre, já faz parte da sua estrutura educacional, algo extremamente discreto, algo oculto, omitido, e portanto, dentro do que se pode considerar que é bom guardar, cá para nós, não é? Haverá um lado positivo, não é? Pronto. Hoje fui ao café, por exemplo, e pronto, e algures disse bom dia àquelas meninas lindas, e algures tive uma piada, a minha piada foi horrenda. Elas nem se riram, e eu disse, pronto, lá se vai o humor para água abaixo. Pronto, disse, pronto, que uma delas estava mais gordinha e que a outra não.
E pronto, e uma delas disse, e tem alguma coisa a ver com se estou gordo ou não. É pronto. Eu realmente, eu tentei atingir ali um certo humor, porque pronto, estava a dizer que a pessoa que é mais elegante engordou nas férias, para dizer, pronto, você passou a vida a comer. Que era uma coisa mais ou menos positiva, no sentido humorística, não é? Há um lado humorístico nisto, não era para ofendê-la nem nada, não é? Mas pronto, de repente, naturalmente aparece esta problemática, não é? Mas o que é que você tinha a ver com isso? E pronto, e é neste momento que, nesse preciso momento, que nós podemos dizer que, pronto, se eu continuasse, estaria a ter, de algum modo, uma falta de educação. Que é tudo aquilo que uma parte da direita tenta no seu dia-a-dia. Okay? Não tendo propriamente, nem sempre, creio eu, bom humor. Simplesmente é tipo esconder o que já é mau. E esta questão do esconder o que é mau, lá está, é bom e mau. Há uma dualidade só numa única característica social. O que é que eu tinha dito? Que isto tem a ver com questões milenares. O nosso amado e crucificado Cristo, ele é crucificado por se ter pronunciado. Não é? O homenzinho pronunciou as suas ideias. Não é? E o grupo dominante não gostou das ideias e decidiu matá-lo. Entretanto, na atualidade, passados 20 anos, até quando a justiça aparece, em caso, vamos supor, eu vou ser detido ou preso, não é? Sabe-se lá porquê, mas não interessa, qual é a razão. A primeira coisa que eles me dizem é: tudo o que você disser será usado contra si. Portanto, isto é, caso eu me pronuncie, eu serei crucificado por tudo aquilo que eu pronuncio. Portanto, no fundo, até a própria justiça, no sentido do seu papel judicial, não é? Ele crucifica aquele que se pronunciou. O lado criminal é exatamente igual. É por isso que eu digo num vídeo chamado O Amor Precisa-se que, pronto, que a criminalidade e a justiça oficial podiam se juntar e fazer o amor juntos. Porque ao nível comportamental e ao nível das escolhas de como fazer justiça são muito parecidas. Tendo em conta que, ultimamente, isto é, de há poucos anos para cá, em alguns países, a justiça tem melhorado o seu comportamento para com os outros. Mas a maior parte dos sítios onde se vai ver a justiça é impiedosa e criminosa. Quando, sei lá, o Manel ou a Maria não fez nenhum problema. Não produziram nada de mal contra alguém. Pronto. É que depois, hoje dizia no café, pronto, hoje, pronto, entretanto, as meninas, pronto, elas nem se pronunciaram. Eu, por mim, elas podiam se pronunciar à vontade, que eu não ia crucificá-las nem falar mal delas por se terem pronunciado. Mas eu estava-lhes a dizer, não é? Tipo, pá, há um monte de gente que é crucificada por se ter pronunciado, por pronunciar a sua opinião. No princípio, não é o Presidente da República, não é no princípio. E depois há pessoas que culpabilizam a pessoa que se pronunciou pela sua capacidade de criar via aquilo que ouviram. Em princípio, não questionam. Não tiveram essa educação, não desenvolveram essa capacidade, não sei. Mas depois depende, não é? Depende. Se estiver a trabalhar, em princípio, já tem outro comportamento. Se estiver de férias, já tem outro. Se estiver com a mulher, tem outro. Se estiver... Pronto, depois depende do flow e da situação e da condição. Portanto, nada é extremamente quadrado. Pronto. Isto são problemas básicos sociais que aparecem e que estão associados a quase tudo de bom e de mau que nós conhecemos nesta vida. E é por isso que esta vida mais parece um circo, mesmo não sendo. Pronto. E então, eu estava a falar deste lado positivo da direita. Portanto, o lado de ser discreto, o lado de tentarem ser educados. Tentarem.
Portanto, aquilo de vez em quando descamba. Pronto. E o lado negativo da esquerda. O lado negativo da esquerda parte de um princípio que pode ser positivo, que depende da intenção só. Portanto, é uma problemática também, não é? Porquê? Porque a esquerda tenta, sem haver uma interferência direta, tal como a direita tenta fazer interferências diretas, explícitas e diretas, não. A esquerda tenta, não fazer essa interferência direta, portanto, tenta ser mais discreta, tenta ser mais cuidadosa na interferência, porque sabe que é relativa a outra pessoa qualquer. E essa pessoa é que deve permitir ou não essa interferência. E, portanto, o lado negativo da esquerda é que, pronto, eles tentam fazer essa interferência de uma forma indireta. E o facto de ser indireto, pronto, como o objetivo é ser cuidado, entra uma espécie de dinâmica idêntica ao que será o lado positivo que eu falei da direita, que, pronto, então, é indireto, e como é indireto, em algumas situações pode ser dúbio. Não foi claro. Isso não foi claro. Em princípio, nós podemos especular sobre a probabilidade, seja lá do que for, que está ali em causa como conteúdo que foi pronunciado. E que, em princípio, na associação da política, implica terceiros. Mas não. Okay. E, portanto, estas direitas que eu falo eu quero tentar englobar todas, mesmo que algumas nem estejam aqui englobadas, não é? E as esquerdas é a mesma coisa, eu tento englobar todas numa só. Lá está. A dualidade representa as várias partes que cada parte pode ter. É por isso que eu tento simplificar, sabendo que, pronto, na verdade é tão complexo, porque existem tantas pessoas, não é? E ainda por cima que não têm capacidades de... Não é que não tenham, não é? Mas pronto, parece às vezes que se esquecem que o ponto de união é o ponto comum. E entretanto, às vezes há malta que entra até em conflito por haver pontos comuns nos outros. Se calhar também podia ser uma doença psíquica, milenar, igualmente. Portanto, e pronto. E portanto, isto é uma espécie de batedeira política. Porquê? Porque isto mistura-se tudo. E às vezes nós, no fundo, depois vemos a esquerda que também faz, também tenta ser discreta, não é? mas nem sempre consegue. Não é? E quando pronto, e quando consegue, ficamos na dúvida. E se ficamos na dúvida, em princípio, a mensagem não foi clara. E se não foi clara, então só pode ser alvo de crítica como intenção de corrupção. Porque não é claro, não é? Faz lembrar aquele contrato, não é? Em que, em princípio, não sei, aqui os governos políticos e judiciais, em princípio, andam a dormir também. Que existem muitos, não é? Você tem direito a isto tudo. E depois existe uma condição lá que contradiz tudo. E, portanto, se contradiz tudo, vai ser esse ponto, vai ser usado como mecânica principal para manipular tudo. Se me disser, não sei o que, você tem direito, sei lá, a uma casa, mas entretanto aparece lá um ponto a dizer que caso você tenha cabelos brancos, você não tem direito a nada, pelo contrário, até nos tem que pagar a nós, em princípio eu vou ser exploradinho por isso. Mais um que vai ser, vai ficar na rua porque houve uma condição dentro do que era legal que, pronto, permitiu que a própria empresa produzisse algo ilegal contra a pessoa, contra todas as garantias que eles próprios promoviam. Pronto. Em princípio, se a malta não tem um mínimo de capacidades de pensar, principalmente essa malta que está na justiça, eu não sei o que é que vocês estão a fazer, mas não será coisa boa. Contudo, pronto, e este é o lado, eu tentei falar do lado positivo da direita e o lado negativo da esquerda, que tem a ver com esta questão da interferência
das realidades alheias, não é? E depois das mecânicas de ir ao encontro a elas. Ok? Portanto, existe uma parte extremamente crítica e que tenta ser extremamente crítica direta, que é a esquerda, e depois existe uma parte que é a direita que tenta ser altamente discreta e portanto, pronto, indireta. E, portanto, pronto, indireta no seu discurso político, porque depois no ataque entre a malta, ataque verbal, não é? No ataque entre a malta que é de esquerda e de direita, ao contrário. Não é? A malta da direita tenta fazer um discurso direto, contudo, muitos deles não têm cultura suficiente, quer dizer, não leem compulsivamente, não estão informados propriamente e assim, portanto, muitas vezes, pronto, só fazem porcaria, mesmo quando estão a tentar de uma forma fixe, não é? E os outros não, os outros é tudo só indiretas. Olha, vê lá se apanhas esta, pensa lá. Pronto, e acho que é mais o estilo da esquerda, que neste caso não é deste, como é que se diz, balancear desta dança, não é, de ataques, pronto, acaba por ser o mais discreto neste sentido. Estou a dizer uma coisa, mas não é explícito. Se pensares e usares o cérebro, em princípio consegues lá chegar. Se não usares o cérebro e não pensares, não vais chegar lá, em princípio vais dizer que aquilo nem tem sentido. Claro que não tem. Não tem sentido porque aquilo tem uma intenção, né? Uma profundidade, um conteúdo profundo. Em princípio, a malta que é demasiado superficial não vê a profundidade. Não vê e por isso entra em conflito com a superficialidade que, lá está, não tem conteúdo. Porque não tem. É mais profundo. E depois, agora, podemos falar sobre o lado positivo da esquerda e o lado negativo da direita. Falando mais ou menos de outros aspectos. Eu vou falar do mesmo aspecto sempre, no fundo, que é o aspecto mais, digamos assim, mais importante, a meu ver. Existirão outros, mas este é um dos vários que eu considero extremamente importantes. Há vários, no fundo. Portanto, por exemplo, na educação. Okay? A esquerda acredita normalmente numa educação sem violência. Sem necessidade de agredir o aluno porque ele disse uma barbaridade ou até fez uma asneira. Né? Portanto, nesse seu comportamento para com os outros, a esquerda tenta criar abordagens que encaminhem a outra pessoa que errou, digamos assim, a não errar. A esquerda é nesse momento que ganha logo tudo, porque ela abraça a possibilidade do conhecimento vingar. O conhecimento até agora vingou sempre. Sempre. Em princípio. Vamos ver. Se vai continuar assim, era bom. Pronto. E, portanto, em princípio, a maioria comportamental e forma de estar da esquerda, neste sentido, não é, da educação, ela, por norma, não é? Deve haver também esquerda, que é malta de esquerda assim meio parva, mas pronto. A maior parte deles vão tentar que as mudanças comportamentais ou sociais aconteçam sem haver necessidade de agredir ninguém. Pronto. E é por isso que eu digo que a esquerda é muito melhor. Pronto. Neste sentido. Muito mais fixe perguntar, olha, podes-me trazer, por favor, aquele balde de massa? E, pronto, isto já é de esquerda. Fui educado, sim, mas pronto, até pode ser de direita. Mas entretanto, se é para outra pessoa, pega no balde de massa e tropeça numa coisa qualquer e cai o balde de massa, o pessoal da esquerda, em princípio, a sua vontade automática é espancar a pessoa porque fez mal uma coisa. A esquerda não, a esquerda vai tentar perceber o que é que correu mal e vai vai indicar aquele perigo e depois ainda é capaz de mudar o próprio trajeto para que outros não produzam o mesmo. Não produzam o mesmo erro. Pronto. E isto é uma das partes mais deliciosas da esquerda, viva à esquerda para sempre, só por causa disso. Por causa da abordagem. Não é? Abordagem extremamente importante. E
portanto, depois temos esse mesmo lado da direita. A direita não. A direita, às vezes, até se vem com os filhos e com coisas assim tristes, não é? Tristes. Mas provavelmente eles também foram vítimas do mesmo, não é? Que também é triste. Não é? Mas pronto. Não é preciso um gajo vingar-se nos outros. Pronto. E, portanto, há uma direita que tem que andar à pancada, que resolve tudo à pancada. O filho tem que aprender a tabuada e se não souber lá para a pancada. Ok. Portanto, é aqui um processo, uma abordagem muito... Se uma parte é minimamente sensível à sensibilidade dos outros, a outra parte está-se a borrifar para a sensibilidade dos outros. Okay? Está-se a borrifar zero. E neste sentido é só mais um aspecto que marca assim, a distância mais forte entre as esquerdas e as direitas. Depois o resto é tudo igual. Para se divertirem assim, tanto bem a esquerda ou a direita, tanto faz. Vão se divertir, ninguém quer saber daquilo. É uma crítica que eu faço também, não é? Portanto, no fundo, a malta de esquerda e de direita, se forem do mesmo clube, vão festejar o golo juntos. E vão ao café juntos e tudo. E ninguém está a impor em causa tudo aquilo que os para. Porque existe algo que está para além deles, que é igualmente uma coisa que eles não podem interferir propriamente, não é? Que é na equipa. Mas que, como é dos mesmos, pronto, está tudo bem. Pronto. Portanto, é a coisa de eu pegar num gajo que é neonazi, pegar noutro anarquista, mas eles não souberem que nem que o outro é anarquista, nem que o outro é neonazi, eles trabalham bem juntos para o resto da vida. Se eles foram homossexuais, se calhar até se casam. Mas, entretanto, aqui, pronto, se eventualmente pronto, eles vão se abrir um para o outro, não é? Nessa relação homossexual, em princípio, vão se matar. Porque têm perspectivas completamente inversas. Pronto. A não ser, pronto, que o amor seja mais forte. E esse é que é o objetivo desta merda toda. É que o amor seja mais forte. Porque se o humor não é o mais forte, em princípio, nós vamos continuar a matar-nos aos outros. Continuamente. Para o resto da eternidade. E lá o grande Deus deve estar mesmo triste. Esta malta não aprendeu. Deles a livre escolha e os gajos escolheram matar-nos aos outros, quando podiam ajudarem-se uns aos outros. É sentido, não é? E depois, nós para vermos aqui, eu vou simplesmente ler aqui o título de uma mensagem em que, na comparação da esquerda ou da direita, pronto, existe este detalhe que as separa, não é? Que é lojas de shoppings processam mães que folgam ao fim de semana. Portanto, qualquer mãe, na minha opinião, por ser mãe, devia logo receber dinheiro. Todos os dias. Principalmente as mães que são mulheres de casa, senhoras de casa, não é? Portanto, vão passar o dia em casa sempre, fazer tudo e mais alguma coisa, estar do filho da casa e tudo e mais alguma coisa. Em princípio, ela tem que receber dinheiro. E receber dinheiro porque ela está a trabalhar. É por amor à camisola, mas é trabalho. E é bem tramado. Pronto. E, portanto, há mães que, claro, querem pelo menos estar 2 dias, pelo menos, com os seus filhos, principalmente quando os filhos são pequenotes, claro. Porque senão, depois, isto de ter filhos e abandoná-los, e deixá-los numa creche ou num sítio qualquer, em princípio não é preciso ter filhos. Para que ter filhos para depois deixar os filhos noutro sítio? A criança, em princípio, não vai desenvolver, né, todas as características e todas as coisas, digamos assim, que qualquer criança iria desenvolver no acompanhamento constante, ou mais ou menos constante, dos pais. Normal. E neste sentido, não é? E, por exemplo, a esquerda quer automaticamente, não é, dar o melhor que pode, portanto, defender este tipo de casos. Faz parte da sensibilidade humana dos outros. E de coisas que eles próprios, como homens ou mulheres,
em princípio, devem ter sensibilidade com. Não é? Ir ao encontro daquilo que são. Humanos. São humanos e animais, ao mesmo tempo. E, portanto, pronto. Neste sentido, façam um favor de processar as lojas dos shoppings que tentaram processar as mães para elas terem o mínimo de direito que qualquer mãe ou pai deve ter para com os filhos, que é estar com eles. Senão não tinham filhos, não precisavam ter filhos para nada. E portanto, a direita, neste sentido, está-se a borrifar. A maior parte dela. A parte das direitas considera, não. Nós estamos aqui todos para trabalhar e o resto que se lixe. Olha, punha o seu filho a trabalhar, é a mesma coisa. Até é melhor, dá mais dinheiro para casa. E esta é a perspectiva de direito no seu melhor. E no seu pior, claro. E pronto, e não quero dizer mais nada, porque no fundo, pronto, há várias coisas tramadas, e por exemplo, um dia eu estava a escrever no Facebook que há algo comum entre as extremas, não é? Os extremos, portanto, a extrema-direita e a extrema-esquerda, digamos que são as tais extremas que tocam-se. Tanto é que nesta noção de quem poderá ser ou não vacinado, pronto, é uma questão mais ou menos pertinente, não é? Por um lado, estamos a ser cobaias de uma experimentação. Por outro lado, pronto, o facto de o sermos tem implicações na nossa saúde e no nosso futuro. É verdade, não é qualquer... mas, por outro lado, sendo esta doença ultra má e altamente fatal, que não é ao nível estatístico, pronto, aí a partir daí nós temos, pronto, uma problemática, tendo em conta que estão a associar condições cada vez mais, não é? Para as pessoas estarem vacinadas ou não. Quer dizer, dizem, você é livre de não se vacinar. Entretanto, existem 1001 condições que dizem, pronto, se você não se vacinar, não tem um monte de direitos que tinha antes de ser obrigatório, ou ser sugerido vacinar. Portanto, já aquilo passou a ser obrigatório, automático. Não é? Mas pronto, lá está, é a política, o estilo político da esquerda, mais ou menos, não é? Mesmo que o nosso presidente seja da direita, é um gajo da direita que foi sempre bastante flexível com a esquerda, o Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em conta que ele é de direita. Portanto, ele sempre é extremamente discreto, não diz quase nada. Portanto, as coisas que diz é blá blá blá. Tipo, não diz nada, não é claro nas suas mensagens. Mas pronto, ele conseguiu nos últimos anos, e sempre que lá esteve, não é, uma agilidade para lidar com tudo o que ia contra si. E isso é de valorizar. Pronto. A esquerda podia fazer o mesmo, seria mais valorizada por isso. Ora bem, e portanto é isto, não é? Eu não quero falar mais sobre isto, é sempre a mesma coisa, mas como eu disse, este videozinho vai se chamar a batedeira política. E o que era fixe é que o pessoal batesse estas coisas todas, não é? E retirassem só, pudessem assim uma daquelas coisas para ecoar, não é? Para retirar tudo aquilo que em princípio não interessa e portanto retirarem o lado negativo das duas partes. Assim fazem uma nova, só minimamente boa, com princípios bons. Depois vai evoluindo outra vez para algo mais que em princípio poderá não ser tão bom na sua evolução, porque pronto, até no processo de criar coisas boas às vezes temos que passar por coisas más. A vida sempre nos disse isso. A primeira coisa, né? A primeira coisa, eu estava super confortável
dentro da barriga da minha mãe. Estava super confortável. Por mim ficava lá o resto da eternidade. Estava mesmo fofinho. Entretanto, obrigaram-me a sair. Pronto, ainda bem, porque senão a minha mãe também não resistia, não é? Ficar um monstro destes. Tanto da barriga dela era mau. E pronto, tive que sair. Então tive que sair, tive que passar por aquelas coisas todas horrendas que todos nós tivemos que passar. Tínhamos que chorar, roubar palmadas, cagar. Pronto, todas as coisas que, a princípio, são más. Mas, ao mesmo tempo, são boas. Ainda bem que a criança cagou, ainda bem que a criança urinou, ainda bem que... etc, não é? Pronto. Mesmo que um gajo olhe para aquilo e diz a coisa mais horrenda do mundo. Pronto. E é isto. É assim, há coisas positivas e negativas, e dentro das negativas há muito para aprender, a melhorar, porque elas deixem de ser tão negativas, e nas positivas também. Contudo, existe algo ainda mais importante, que eu já disse em várias vezes noutros vídeos, e volto a dizer neste para relembrar a malta, não é? Que é sempre bom, que é... Se os 11 ou mais jogadores de um clube de futebol passassem a discutir as suas perspectivas puramente lógicas, racionais e ou emocionais em prol daquilo que acreditavam ou deixavam de acreditar sobre a equipa, sobre os treinadores, a equipa técnica, etc. E mais os fãs e etc. Tudo. Em princípio, no seu papel de função futebolística, não foi produzido nada. Pelo contrário, iam andar a batatada. Porque, entretanto, começavam a tentar, não é? Criar uma espécie de expressão objetiva em algo que é puramente subjetivo. Que é tal a esquerda e a direita. A esquerda e a direita são subjetividades que tentam ser globais. Mas pronto, aquilo é uma subjetividade. O que é a esquerda, o que é a direita? Não é nada. Tipo, aquilo aponta, é um apontador de formas de estar ou formas de se expressar. Nada mais. E portanto, mas há malta, e principalmente a malta que está associada às políticas e ao militarismo, seja ele político ou não, não seja outra coisa qualquer. Provavelmente essa malta não precisa, não é? Precisa de pegar na subjetividade, torná-la tão concreta e definida que depois, pronto, tem necessidades compulsivas de combater aquilo. Quando, em princípio, pronto, mais valia ignorarem aquilo, já está. Não dê importância ao inimigo e o inimigo perdeu. Quando um gajo dá importância ao inimigo, o inimigo está prestes a ganhar. Há malta por aí que não, parece que não aprendeu isso. Mas pronto, eu deixei as dicas para quem quiser ouvir. Quem não quiser, pronto, não obrigo ninguém a ouvir isto, não?